A paz de Jesus e o amor de Maria seja com todos nós. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, algumas pessoas têm me pedido para compartilhar algumas experiências de quando eu fui pastor, algumas situações que foram marcantes. E tem uma coisa que sempre trouxe alguns problemas, para mim. Foi a questão de eu ter sido ordenado para o ministério ainda muito jovem, E os pastores que eu conhecia eram pessoas mais idosas, E até mesmo os obreiros das igrejas que eu tinha assumido, tinham idade superior à minha. Os obreiros, para quem não sabe, na Assembleia de Deus, são os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, que são cargos eclesiásticos e hierarquicamente inferiores ao cargo do pastor. Então era normal que eles imaginassem que eu não iria dar conta de pastorear com excelência aquela igreja. E eu sempre tive o azar de assumir igrejas com problemas gigantescos, As boas igrejas, por assim dizer, ficavam sempre com os parentes, dos grandes pastores, com os parentes dos grandes caudilhos. E como eu não tinha nenhum parente no ministério e também não tinha nenhum padrinho, eu precisava a qualquer custo me destacar pela competência. E isso eu sempre tive de sobra. Então eu me dediquei numa área em que na época, hoje eu não sei como que está, mas eu tinha, na época havia uma necessidade muito urgente da igreja protestante, que era a área do ensino. Então eu ministrava cursos, simpósios, conferências, congressos, E na maioria das vezes o tema era escatologia bíblica, dentro da visão pré-tribulacionista da Assembleia de Deus. Lá bem no início, eu conheci um irmão que gostava muito de cantar e ele tinha uma aparelhagem de som assim bastante moderna na época, isso há mais de 20 anos, e então eu era convidado para pregar e eu chamava ele para cantar. E certo dia eu fui convidado para pregar em uma grande igreja em Rio Negro, lá na divisa de Santa Catarina com o Paraná. E ele levou toda a aparelhagem de som para ele cantar e para que eu também usasse na hora que fosse pregar. E bem, ele cantou, eu preguei e no final do culto ele me deu uma fita cassete, Talvez aí alguém lembre ainda da fita cassete, que veio antes do CD. E ele tinha gravado, então, naquela fita cassete a minha pregação. Eu decidi reproduzir aquela fita. E nas igrejas onde eu pregava, eu costumava vender essas fitas, que era também uma forma de manter o meu ministério. Nessa época eu tinha um programa de rádio com uma boa audiência, mas tinha um problema. Eu nunca gostei muito de rádio. Os irmãos protestantes que conviveram comigo nas igrejas por onde eu passei, eles sabem bem que eu só participava de programas quando tinha algum aviso importante ou em alguma ocasião importante. Mas eu tinha esse programa porque quando eu cheguei na cidade, o pastor anterior havia deixado uma dívida astronômica na rádio. Eram vários anos de inadimplência. Os donos da rádio e a igreja não acreditavam que eu fosse capaz de pagar aquela dívida. Mas consegui. O diretor da rádio ficou tão satisfeito, impressionado e ao mesmo tempo agradecido, que ele me deu, de graça, um horário. E como o cavalo dado não se olham os dentes, eu comecei a fazer um programa com um quadro chamado Minha Vida e Minha História, onde as pessoas me mandavam cartas, relatando, contando de uma forma bastante emocionante a vida delas. Não precisava ser necessariamente um testemunho de conversão ou uma coisa assim, Eram católicos, eram protestantes, de todas as confissões religiosas. Logo, esse programa ficou muito conhecido
E por essa razão eu recebi um convite para pregar numa cidade de Santa Catarina chamada Irineópolis. O pastor de lá me ouvia pela rádio e eu não vou mencionar o nome do pastor por uma questão de ética. Na época eu fazia, aquela voz de locutor, Hoje eu não tenho mais essa capacidade, então é essa voz mesmo aqui de taquara rachada. E era um congresso. Eu estava convidado para pregar de manhã, à tarde e à noite. E eu fui acompanhado de um irmão, um presbítero mais idoso, e o pastor pensou que esse irmão era eu. E foi receber o irmão, chamando ele pelo meu nome. E o irmão então logo tentou ali desfazer o mal entendido e disse: não, pastor, eu sou o presbítero fulano e tal, o pastor Jean-Pierre, o pregador do congresso, é esse rapaz aqui. O pastor pensou que era uma brincadeira. Eu devia ter ali talvez menos de 20 anos. E o irmão teve que ser bem mais taxativo, teve que ser bem mais incisivo. O pastor me olhou dos pés à cabeça e perguntou com uma cara de quem tinha chupado limão: você é o pastor Jean-Pierre? Você é o pregador? Eu respondi sim. Ele não disse nada e saiu meneando a cabeça, balançando a cabeça, e fomos para o culto. Nas apresentações, na hora de apresentar então os convidados, ele me apresentou junto com o meu companheiro e disse: olha, aqui temos então o pastor Jean-Pierre. Eu não sei, irmãos, ele falou, eu tenho 30 anos de pastor e não tenho coragem de falar sobre Apocalipse, mas vamos ver no que isso vai dar. Nisso, o genro do pastor, que estava sentado do meu lado, no púlpito da igreja, falou no meu ouvido: quero ver o fiasco que vai ser. Quando o meu companheiro foi arrumar as fitas cassete, numa mesinha lá do lado de fora da porta da igreja, os familiares do pastor foram lá desencorajá-lo, dizendo: olha, esses dias a Mara Lima veio cantar aqui, não faz nem um mês e não vendeu nada. E fizeram aqueles olhares de desdém pro meu companheiro. Mas como não está morto quem peleia, o irmão ajeitou as fitas dispostas na mesa e ficou lá atendendo as pessoas. Chegando a hora da pregação, o pastor, contrariado pela minha idade, me entregou o microfone e foi um momento maravilhoso. O pastor e o seu genro me pediram perdão no final do culto. Vendemos todas as fitas que tínhamos levado. Saí de lá com mais uma agenda para o próximo ano. E essa é apenas uma de milhares de experiências que eu poderia compartilhar com os queridos irmãos. Muitas vezes eu fui julgado pela capa. Sempre tive de demonstrar mais seriedade, mais competência, mais resultados, pelo fato apenas de ser um pastor mais jovem. Isso me levou a focar de uma forma extrema, no ministério, esquecendo da minha família, dos meus amigos, das férias, esquecendo de mim mesmo, esquecendo mesmo da minha saúde. Me faltou quem me ajudasse a perceber o mal que eu estava fazendo para mim mesmo. Mas se tudo isso que eu passei serviu de experiência para o meu retorno para a Santa Igreja, eu passaria tudo de novo, pois eu quero ser um instrumento de Cristo e de Nossa Senhora na vida de tantos quantos puderem ouvir a minha voz ou todos aqueles que a minha voz puder alcançar. Deus abençoe você e a sua família, que você tenha um dia repleto das bênçãos de Deus.